E o Villarreal da Espanha tem interesse na contratação de Fabrício Bustos. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre essa possibilidade. O jogador que tem contrato terminando no fim do ano com o Inter, existe uma cláusula de renovação automática, mas eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje sobre essa situação e também sobre um bastidor que surpreendeu muito a direção no Internacional. Um fato trazido, inclusive externado pela direção, pelo Eduardo Cudê, que inclusive deu uma certa surpresa dentro da direção do Inter, ainda falando sobre título nessa temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero aqui começar realmente falando com vocês. O Inter, que agora à tarde, às 13h30, começou sua viagem para Manta, na Bolívia, onde amanhã o Inter enfrenta o Real Tomayapo, um jogo muito importante para o Internacional. Hoje também teve sorteio da Comebol Sul-Americana, um sorteio que não definiu absolutamente nada, tá? Porque só para vocês entenderem, saiu, né, a Comebol fez o sorteio, e desse sorteio, né, saíram ali os possíveis adversários do Inter nas oitavas de finais. Só que o Inter não sabe nem ainda quem vai pegar nos playoffs. Por quê? Porque ainda tem uma série de situações que podem acontecer. Por mais que na Libertadores os terceiros colocados já tenham sido definidos, com exceção do grupo do Grêmio, dentro da Sul-Americana ainda falta o grupo do Internacional. Os outros já estão definidos, mas ainda falta o grupo do Internacional. Então pode acontecer uma infinidade de coisas. Por quê? Porque o playoff é definido como o terceiro colocados da Libertadores contra os segundos da Sul-Americana. Só que com adendo. O segundo melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o terceiro pior colocado da Libertadores, e assim por diante. O segundo melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o penúltimo terceiro colocado da Libertadores. E como o Inter ainda tem 2 jogos, o Inter pode virar desde o melhor segundo colocado até o quase pior. Então existem muitas possibilidades dentro do playoffs, inclusive um clássico Grenal por causa do grupo do Grêmio, que ainda não está definido se vai classificar ou não. Dentro, vamos imaginar, do Inter passando nos playoffs, tá? O Inter tem, nesse momento, algumas possibilidades. Os únicos times que o Inter não vai pegar é o Corinthians e o Belgrano. Esse está descartado. O Inter não pega nem Corinthians e nem Belgrano. De resto, o Inter pode pegar Fortaleza, Racing, Sportiva Meliano, que na minha opinião seria o melhor, Cruzeiro, Independiente Medellín, que, na minha opinião, que é um time acessível, e Lanús, que na minha opinião também é um time acessível. São 6 possibilidades que o Inter pode enfrentar, só não pode enfrentar nas oitavas Corinthians e Belgrano. Nos playoffs, muitas possibilidades, não tem nada definido. Pode ser Palestino, pode ser LDU, pode ser Rosário Central, pode ser Libertad, pode ser o Huachipato, Grêmio ou o The Strong, né, um dos 3 que ficaram em terceiro colocado nesse grupo do Grêmio. Existem outras possibilidades também, como Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, mas dentro das oitavas vai ser mais ou menos isso. Tirando Corinthians e Belgrano, de resto o Inter pode pegar qualquer outro time nas oitavas de final, tá bom? A gente só vai realmente saber essa situação no sábado, quando o Inter faz seu último jogo contra o Delfim. Aí a gente vai ter sim uma tabelinha certinha, sabendo em que lugar dos segundo colocados da Sul-Americana o Inter ficou, para saber qual o terceiro colocado o Inter vai pegar, porque o Grêmio também só joga no sábado pela Libertadores, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para ti é sobre um bastidor. Inclusive a informação inicial foi trazida pelo Lucas Dias, que é um bastidor da direção do Internacional, que ficou muito surpresa com o técnico Eduardo Cudê. O Inter, principalmente depois de tudo que aconteceu, a enchente, agora a gente está começando inclusive a ver uma evolução aqui no estado, mas, por exemplo, o aeroporto Salgado Filho, a estimativa que só esteja à disposição a partir de dezembro, é um prejuízo de mais de 45 milhões de reais, não vai ter aeroporto ainda por agora, né? O Inter talvez consiga voltar ao estádio Beira-Rio, porque vão internacionalizar o aeroporto de Caxias, e aí os times poderiam vir até Caxias, e aí obviamente indo até, por exemplo, o estádio Beira-Rio, mas mesmo assim o Inter tem muita dificuldade. O Inter não tem CT, o Inter não tem ainda um estádio, o Inter tem uma logística muito prejudicada, o Inter teve que fazer uma nova intertemporada. Então, por exemplo, o Inter teve muitos problemas e dá pra entender daqui a pouco, inclusive o pensamento da direção: olha, daqui a pouco, por mais que a gente tenha montado um baita de um time, talvez esse não seja o ano que a gente vai conquistar títulos, talvez a gente tenha que retardar isso pra próxima temporada.
Mas o técnico Eduardo Cudê pensa numa cabeça um pouco diferente. Na visão do Eduardo Cudê, tudo isso que aconteceu, o Inter pode tentar repetir aquilo que fez na pandemia. É diferente, na pandemia todos os clubes foram afetados, agora apenas os clubes gaúchos, como o Inter, Grêmio e o próprio Juventude. Mas o Cudê ainda acredita, né, que depois que passar essa fase ruim, o Inter ainda pode conquistar grandes coisas. E o Cudê, inclusive, trazer as palavras de direção, está deixando todo mundo maluco nesse sentido, de ainda acreditar que pode conquistar um título nessa temporada. E isso é muito legal, diga-se de passagem, porque time todo mundo sabe que o Inter tem, ou para conquistar uma Sul-Americana, ou para conquistar uma Copa do Brasil, ou para conquistar um Campeonato Brasileiro. O Inter tem time. O problema é realmente o Inter, a coisa que acabou acontecendo foi muito trágica que aconteceu nesses últimos dias, que faz o Inter ficar sem CT, ficar sem um estádio, ter uma logística onde tem que treinar daqui a pouco em qualquer lugar, não sabe onde, por exemplo, o próximo jogo. O Inter tem um jogo marcado pro meio da semana que vem, que é contra o Corinthians. O Inter não sabe onde é que vai mandar esse jogo ainda. Pode ser no Liberto Wilson, pode ser no Centenário, pode ser no Alfredo Jaconi, pode ser novamente na Arena Barueri. O Inter não sabe onde é que vai mandar esse jogo. Então existem ainda muitas incógnitas nesse momento sobre essa real situação. Mas o fato é que nesse momento o Cudê ainda acredita que o Inter tem uma real possibilidade de conquistar um título nessa temporada, e ele tá colocando isso na cabeça de todo mundo, a direção do Internacional e também dos jogadores, né? Porque já existia aquele daqui a pouco comodismo com tudo que aconteceu, e realmente ser um ano ali para não cair, para fazer boas campanhas, mas sem acreditar que nem o Inter estava acreditando no começo do ano que pudesse ganhar. Mas o Cudê tem essa expectativa e tem essa ilusão, né, como ele gosta de falar, que o Inter ainda pode conquistar um grande título nesse ano, e isso é bem legal. Outra situação que eu quero te falar é sobre Fabrício Bustos, tá? Informação trazida pelo jornalista André Hernan, que é um jornalista de São Paulo, que é um jornalista que apura informações de todos os times, e ele traz a informação que o Vila Real da Espanha é um time que está interessado na contratação do Fabrício Bustos, que tem contrato até o fim do ano com o Inter, mas ele tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, ou seja, ele tem contrato até o fim do ano que vem com o Inter, bastando apenas ele cumprir ali uma meta X de jogos. Ele já fez bastante jogos nessa temporada, ele jogando tantos jogos no ano, ele renova o contrato dele de maneira automática dele por mais um ano. E a direção do Internacional tem interesse na renovação de contrato do Fabrício Bustos, um novo contrato de mais 3 anos. Esse é o interesse da direção do Internacional. Agora, se vai conseguir outros 500. Mas o Vila Real é um dos clubes que estão interessados. A gente já sabia do Monterrey, do México também, o time estando interessado na contratação, o próprio River Plate, mas o Inter quer a permanência de Fabrício Bustos. O Inter tem interesse, é um dos melhores laterais hoje da América Latina, um dos melhores laterais do futebol brasileiro. O Inter quer a permanência do jogador, até porque ainda é um atleta jovem, mas sabe da dificuldade de renovação, porque vai ter que aumentar o salário, vai ter que aumentar tudo do contrato dele, e sabe que existe hoje um assédio muito forte pelo lateral direito argentino, mas o Inter acredita e tem otimismo que ainda possa conseguir o jogador, mas vale deixar esse destaque aí que o Vila Real, segundo o André Hernan, tem interesse na contratação do Bustos e já iniciou uns primeiros contatos com o staff do jogador para saber a situação dele, de viabilidade de tentar fazer uma negociação ainda na metade desse ano ou no fim da temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!